A gente volta a falar sobre saúde e eu trouxe um tema hoje muito polêmico, que é a pílula do dia seguinte. Você sabe como usar? Quais são os efeitos colaterais? Há mulheres que fazem uso constante dela. Isso é perigoso para a saúde? Com a gente a ginecologista obstetra Eliane Espíndola, e você pode participar dessa conversa mandando a sua mensagem pelo 99897.000. Eliane, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. É sempre uma alegria estar aqui. É para nós também. E é um assunto polêmico a pílula do dia seguinte, porque tem muita mulher que faz uso indiscriminado, é o que você percebe? Sim. E o principal desse tema é que a gente fala de prevenção, né? Então, quando a gente diz pílula do dia seguinte, que a mulher já vai usar a pílula do dia seguinte, significa que ela não fez uma prevenção com antecedência. Então, se ela não preveniu gravidez na adolescência ou uma gravidez no momento não desejado, ela também não preveniu doença sexualmente transmissível. Então, acho muito importante abordar o tema pílula do dia seguinte para lembrar que se ela tivesse, por exemplo, usado um preservativo, ou se ela tivesse feito algum tipo de prevenção da DST, né, sífilis, gonorreia, HIV, HPV, implicado no câncer de colo de útero, ela não teria, inclusive, a preocupação agora de uma gravidez no momento que ela não está planejando, né? A prevenção hoje, a displicência no caso, ela é constante? Ah, não vou mexer com isso? O problema é que ainda as pessoas têm aquela ideia de que comigo não acontece. Exato. Né? Então, hoje, a gente, especialmente na nossa região, graças aos programas Manhã Total, que chega e esclarece, às vezes as pessoas têm a informação, mas a formação fica ainda deficiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, pílula do dia seguinte, ela é um método, como ela mesma é considerada para a gente em ginecologia, de emergência. Então, é um método emergencial. Ela faz uso de progesterona em alta dose para fazer o quê? O útero, ele tem, numa camada interna, se chama endométrio. O endométrio, para ficar fácil, ele funciona como se fosse assim, uma manta, recobrindo toda a camada interna do útero. E ele se refaz, esse endométrio, todos os meses, na intenção de uma gravidez. Quando a mulher engravida, o ovo fecundado vem e ele vai fazer a anidação. Ele vai se fixar ali naquele endométrio e desenvolver a gravidez. A pílula do dia seguinte, ela vai promover uma descamação forçada desse endométrio. Então, ela vai, por exemplo, despreparar um ambiente para a passagem do espermatozoide, para ele não encontrar ali o óvulo, ou se já houve essa passagem, o ovo fecundado ele vai descer pelo útero e não vai encontrar um ambiente para ele se fixar. Né? Você trouxe para a gente que tem a pílula tem uma alta dose de progesterona, né? Sim. O uso indiscriminado pode causar que tipo de problema à saúde da mulher, Eliane? Dependendo da suscetibilidade de cada mulher, às vezes a simples tomada única ela já traz problema. Por quê? Ele provoca no organismo uma alteração dos ciclos menstruais. Então a mulher vai ficar com aquela menstruação irregular. Ele vai provocar em algumas mulheres ganho de peso, retenção de líquido, né? Às vezes sintomas menores, que a gente diz menores entre aspas, né? Porque sintomas, vamos dizer, menos comuns, dor de cabeça, e riscos que não são tão comuns, mas não por isso deixam de ser mais sérios. Por exemplo, o risco para uma paciente que tem uma possibilidade de trombose, né, que não é diretamente ligado como estrogênio, mas também é um hormônio que, no momento inadequado para uma paciente que é suscetível, ele traz complicações. As perguntas estão chegando aqui, não é sobre a pílula do dia seguinte, mas já aproveitando, a nossa amiga disse que toma o Cerazette, não é isso? Toma desde a amamentação, há 3 anos, sem pausa. Pode tomá-lo mais alguns anos direto ou não? Sim, é um tipo de anticoncepcional. Isso, é um progestagênio. Ele é um pouquinho diferente do anticoncepcional convencional, que geralmente ele tem 2 hormônios, o estrogênio e o progestagênio.
com muita indicação em alguns casos. A semelhança à pílula do dia seguinte é porque os dois têm composição só desse hormônio. Então tem alguma semelhança sim. Mas aí é uma pergunta muito boa, porque é bem indicado, é um bom anticoncepcional. Em casos, por exemplo, quando a mulher está amamentando, a gente usa muito, né? Ou então quando a gente quer que ela entre no período que não quer que tenha sangramento. Então ela está, por exemplo, fazendo um tratamento de um quadro de anemia e o próprio fluxo menstrual pode levar a um agravamento da anemia. A gente faz uso desse anticoncepcional. As perguntas estão chegando. Vou aproveitar que a Eliane está aqui. A gente já falou sobre a pílula do dia seguinte, mas as mulheres sempre têm muitas dúvidas, principalmente em relação à endometriose. E tem uma amiga nossa que está sentindo muitas dores, não sabe o que fazer, quer fazer a cirurgia, porque fez o tratamento, mas continua do mesmo jeito. E ela está bem apavoradinha, que ela não mandou o nome dela, Eliane. Endometriose é um tema para o programa todo, né? Programa todo. Primeiro, se ela já tem um diagnóstico de endometriose, já é um pouco mais fácil. Só que o que tem que ser avaliado é se ela tem indicação cirúrgica de endometriose. Então, a gente não sabe, ela pode ter um endometrioma, né? Endometrioma é uma tumoração benigna, mas que tem um comportamento difícil, porque a paciente pode ter dor, ela pode ter um comprometimento com dor, inclusive irradiada para o intestino, então dor nas evacuações. A endometriose, a gente diz que é um problema porque ela pode, desde não causar nada, até causar tudo, sintoma. Então, se o médico dela avaliou e a indicação é cirúrgica, então ela tem que se mexer e provavelmente agilizar isso. Para ter uma qualidade de vida, Uma qualidade de vida. A nossa amiga Lucivânia tem 4 filhos e fez a cirurgia para não ter mais filhos, né? Ela falou, será que se eu tomar anticoncepcional faz mal? Porque a menstruação dela está desregulada. Acho que é isso a pergunta dela. Olha, Lucivânia, a gente até usa em alguns casos o anticoncepcional como tratamento. Ele não tem o uso só como anticoncepcional. Isso é uma coisa interessante. Ele é um medicamento que tem uso em algumas outras situações. Uma delas é para esse controle. Embora, se ela já fez a laqueadura, né, já não tem mais preocupação com gravidez, existem também outros medicamentos que não anticoncepcional, que vão fazer também esse tratamento de controle do fluxo menstrual. Muito bem. Mais perguntas chegando agora da Cristine Moraes. A filha dela tem 16 anos, foi ao ginecologista para iniciar com, eu acho muito nova, mas com o anticoncepcional. Foi receitado, mas sem fazer nenhum exame. Tem algum risco? Hoje é uma situação que mudou um pouco, muito, né? De 10, 15 anos para cá e até interessante. As mães estão acompanhando as filhas. Então, bom, né? Às vezes é muito difícil você discutir anticoncepcional para uma menina de 14, 15 anos, até antes de 16. Não é? Mas fica mais difícil ainda você assumir um caso de gravidez num adolescente de 14 ou 15 anos. Então, é custo-benefício. A gente, às vezes, tem que optar por um medicamento hormonal no momento em que essa menina não tem nem a formação orgânica, né? E que dirá formação emocional. Para isso. Mas cada caso é um caso. Tem uma amiga nossa que mandou aqui também, infelizmente não mandou o nome, ela contou que tem cistos no ovário. O que ela pode fazer para engravidar? Quais seriam os procedimentos? Isso causa um estresse também na mulher, também, né, Eliane? Provavelmente ela está falando de síndrome do ovário micropolicístico. E pode ou não interferir na gravidez, na possibilidade de gravidez. E em alguns casos, se ela tem os cistos, viu no ultrassom, mas ela está fazendo ciclos regulares, o marido fez um espermograma, está normal, pode ser que não interfira em nada para ela engravidar. E em outros casos, depende se ela tem ciclos regulares, se ela está fazendo ovulação ou não, né? Aí também para esse caso vai ter que especificar um tratamento. Indução de ovulação ou acompanhamento. E lembrando que 60% dos casos, mais ou menos, de problema para engravidar, o fator é masculino. E isso é cultural. Então, todo mundo da família fala para a mulher, você já foi no médico?
é assim, obrigatório a investigação do marido. Também, porque mais da né? metade dos casos ele pode ter um problema que é diagnosticado no simples espermograma. Tá vendo? São as dicas hoje da ginecologista obstetra Eliane Espíndola com a gente mais uma vez aqui no Manhã Total, agradecendo a ela e a você também por participar. Eliane, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tem várias sugestões aqui para você depois, para a gente marcar outra entrevista, tá? Certo. Boa Obrigada semana, tá? também, Obrigada.